A paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à aula 7, classe de juvenis. Um grande abraço a todos. Se você ainda não é inscrito, está chegando agora, conhecendo nosso trabalho agora, todas as nossas redes sociais estão na descrição aqui dos vídeos para conhecer nossas viagens, pregações, a nossa família. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor Denão, aqui do YouTube, atuando há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. Tá? E nós temos aqui aulas para jovens, juvenis e adolescentes. Aula 7. Cuidado com o que fala na classe de juvenis. Inscreva-se no canal, dê like, deixe o seu comentário. Falamos aqui sobre liderança, sexualidade, sobre todo o universo aí desse público adolescente e jovem. Tudo bem? Ore por nós, que Deus continue cumprindo através das nossas vidas os seus propósitos. E nos ajude a crescer aqui no canal, compartilhando esta aula com muita gente. Tiago 1,19 diz assim, e aqui é assim, nosso estúdio, ó, maritaca na veia, irmão. É as maritacas fazendo um culto aqui em volta aqui, e eu não posso tacar pedra nas maritacas. Então, segue a aula. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Talvez é por isso que temos 2 ouvidos e uma boca. Por que será que a gente fala mais do que escuta? Conforme a idade chega, eu não sei você, mas eu creio que é uma tendência da gente ouvir mais, prestar mais atenção nas coisas. A juventude, ela é a idade da impulsividade, não é? E na impulsividade, a gente muitas vezes não quer ouvir, a gente só quer falar. Desde os tempos antigos, as escrituras sagradas ensinam a respeito do poder da língua. Ela tem capacidade para edificar e também para destruir. A mesma língua que libera uma palavra de bênção pode liberar uma palavra de maldição. No entanto, esta competência é proveniente do caráter do homem. Nesta reflexão veremos que tudo o que falamos está diretamente ligado ao nosso caráter, à qualidade do nosso caráter. Então a boca expressa o que o coração está cheio. A boca expressa aquilo que as nossas emoções estão sentindo. Para o ímpio, esbanjar iniquidade em seus lábios é algo normal. Mas para o justo, a prudência no falar mostra-se agradável, porque ele sabe da importância das palavras usadas no momento certo. Sabe aquele negócio? Comigo é assim. Eu falo mesmo. Dou a quem doer. A sabedoria, a prudência nos ensina que nem sempre deve ser desta maneira, que nós devemos ter cuidado e sempre pensar, se eu estivesse ouvindo estas palavras desta forma, eu gostaria? Tem uma perguntinha que rola aí na internet, se as tuas palavras fossem alimento, você teria saúde ou morreria envenenado? Pare para pensar. Tópico 1. O poder da língua. O sábio Salomão, desde os tempos antigos, já admoestava a respeito da influência mortífera da língua. De um modo bem enfático, o rei de Israel lista 6 fatos que causam aborrecimento ao coração de Deus, e o 7º ele abomina. E tem 3 que sofrem influência direta da língua. O que é? Língua mentirosa. Não há nada pior que a mentira. Tá? A gente hoje acha que pecado é só ser homossexual ou fazer tatuagem. Cuidado com os pecados da língua. Mentira é pecado, fofoca é pecado, intriga, fuxica. Com ela, muitos difamam, caluniam, enganam, espalham mentiras a fim de ofender o próximo e convencer os ouvintes a acreditar em invenções malignas. A Bíblia diz que a mentira é do diabo, é filho do diabo, e todos que praticam a mentira tornam-se filhos do diabo também. Então, o nosso compromisso é com a verdade.
Ah, mas a verdade dói. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a verdade liberta. Então, não há nada melhor do que a verdade. Não há nada mais triste do que a mentira. A verdade pode até doer, mas ela sara. A mentira, o engano, ele fere e ele mantém essa ferida aberta. Então, Deus abomina, Deus odeia a língua mentirosa. A testemunha falsa é aquela que testemunha falsamente contra o seu próximo, porque não mente apenas, como também leva outros a cometerem injustiça contra o justo. Certamente Deus trará juízo para a causa, pois como diz o salmista, cetro de impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, porque o justo não estenda, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Então, testemunha falsa não apenas mente, mas com a sua mentira, com o seu testemunho falso, leva outras pessoas a cometerem injustiça com pessoas que não deveriam, com pessoas que não têm nada, que não devem nada. Então, tome-se muito cuidado. O que semeia contenda entre os irmãos. Meu Deus do céu! Uma das coisas que Deus formou e que Ele mais valoriza é a família. A comunhão e a harmonia são essenciais para a existência da família. Quando há intrigas entre aqueles que compartilham de um mesmo lar, ou uma mesma fé, como no caso da igreja local, o coração de Deus se entristece. O Deus de amor abomina aqueles que se deixam usar pelo inimigo para semear contenda entre os parentes e irmãos na fé, seja qual for a motivação. Então, não há justificativa para se semear contenda, nem na família, nem entre os irmãos. E há pessoas que têm o prazer de ver literalmente a conexão do Wi-Fi cair. Falar de circo pegar fogo, que essa molecada sabe nem o que é circo. Eles querem ver a conexão cair, tá certo? Para ver todo mundo irritado, um contra o outro, tá certo? Então tem pessoas que têm prazer em semear contenda entre os irmãos. Não pode ouvir um segredo, não pode ficar sabendo de uma coisa, não pode ver uma situação que já deduz e sai espalhando para todo mundo. E em tempo de redes sociais, irmãos, de smartphone, meu Deus do céu, a língua ganha a extensão do dedo e as pessoas não vê a hora de... Você está vendo? A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Por quê? Porque isso quebra a harmonia e a comunhão. Nós somos chamados para amar, nós fomos chamados para promover a paz e para promover a comunhão. Não é que coisas erradas devam ser esquecidas ou deixadas de lado, mas resolvidas no tempo certo entre as pessoas certas, para que haja edificação e não destruição das pessoas. Tópico 2. O caráter de quem fala. Lembra o que é caráter? Caráter é aquilo, para você ter uma ideia. Lembra que há muitas escavações hoje em dia e as pessoas encontram gravuras e letras em pedras. Ou seja, o que foi usado para escrever e para desenhar naquelas rochas? Rochas, pedaços de rocha. E o tempo passou, mas aquilo ficou ali. Tá? Então, caráter é a minha marca pessoal. Caráter é quem eu sou. Caráter é o meu estilo de vida. Permeia tudo que eu falo, tudo que eu faço. Conhecemos alguém pelo modo como tal pessoa se comporta e também pelo assunto que costuma conversar. De fato, tudo quanto uma pessoa pronuncia está ligado diretamente àquilo que a pessoa é em seu caráter. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, cada um dá o que tem. É muito interessante ver cristãos, principalmente nas redes sociais, brigando entre si e brigando com outras pessoas. E aí eu aprendo com José. José não revidou aos seus irmãos na mesma moeda, porque enquanto os irmãos de José tinham ódio para oferecer contra José, José tinha amor. Enquanto Penina odiava, irritava Ana a ponto dela perder o apetite,
Ana ficava calada. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Se nós revidamos a quem nos agride no mesmo tom, nós estamos nos fazendo iguais a ele. Nós estamos praticando aquilo que dizemos detestar. Então a gente tem que pensar. Quando somos regenerados e nos tornamos nova criatura, mudamos a nossa conduta. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que tinha o hábito de proferir palavras torpes. O que são palavras torpes? Palavras podres, palavrões, palavras de baixo calão. Às vezes a gente tem que orientar os adolescentes na igreja, esse evangeliquez, o crentez, mas quando chega na escola, misericórdia, tá certo? A boca parece, sabe essas caçambas de lixo, que o lixeiro não passa e fica lá 10 dias o lixo ali dentro, resto de comida, fralda de bebê? É desse jeito que a Bíblia está falando de linguagem torpe, palavras torpes. Se nós nascemos de novo, tudo tem que mudar, inclusive o nosso linguajar, as palavras que saem da nossa boca e a nossa maneira de falar. Mas para isso, o nosso caráter tem que ser transformado. É uma transformação dia após dia. É o reconhecimento de que eu preciso mudar. É o desejo de que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos oriente, porque o nosso falar também deve glorificar a Deus. O problema é que muita gente não entende o que é nascer de novo e não sabe que nascendo de novo precisa mudar, inclusive, o que fala. Então, lamentavelmente, nós temos muitas intrigas e muitas contendas pela falta de domínio da língua, pela falta de caráter transformado. Quem tem um caráter transformado usa a sua língua para abençoar, para edificar, para corrigir com amor, com misericórdia, com compaixão. A partir de agora, nossos lábios devem falar apenas palavras que edifiquem a vida das pessoas, pois a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. Então, a nossa boca, as nossas palavras devem ser permeadas pela palavra de Deus. Tópico 3. A boca do justo é uma fonte de sabedoria. Uma das características mais inerentes ao justo é a prudência. À medida que o justo cresce em sabedoria, torna-se uma pessoa com entendimento e não se precipita em falar palavras torpes. Lembra que eu disse podres que não edificam. Em nossos dias, muitos relacionamentos têm chegado ao fim, seja entre familiares, boas amizades ou até mesmo um casamento, pelo fato de as pessoas não medirem suas palavras. Muitos falam que bem entendem na hora errada e depois se arrependem. E a palavra ela tem um negócio, que uma vez que você fala, ela não volta mais. Depois que você falou, pode pedir perdão, pode se humilhar. Falou, gravou. E aqui vai uma dica. Homem esquece o que fala. Mulher não esquece o que escuta. Devemos ter cuidado em dizer o que é para ser dito da forma correta e no momento certo. Então, tem coisas que precisam ser ditas, mas nós vamos nos perguntar, mas é agora? É o momento certo? Será que eu tenho que falar isso diante de todo mundo? Ou será que eu não posso falar isso reservadamente? Se vou falar diante de todo mundo, como fazer para que as pessoas entendam e, por mais que sejam confrontadas, se alegrem, se sintam amadas, corrigidas por Deus? Então é preciso ter cuidado. O apóstolo Paulo conclama a todos os crentes a falar somente aquilo que edifica. Palavras impuras sempre causam mal-estar aos ouvintes e devem ser evitadas. Impuras, grosseiras. Nós que usamos o púlpito, nós que usamos o microfone, temos que tomar o cuidado. Porque às vezes no altar, com o microfone na mão, temos a impressão que podemos falar o que queremos, que somos donos da palavra. Eu sempre digo a jovens pregadores, quanto mais grosso for o caldo do feijão, quanto mais dura for a palavra, nós temos que pedir a Deus mais graça, mais graça, mais graça, para que a palavra cause transformação, edificação
e não quebrantamento e não quebradeira geral. As pessoas precisam sair do culto, da aula da EBD, alimentadas pela palavra, mesmo quando forem confrontadas. Afinal de contas, o principal da palavra, em primeiro lugar, é nos confrontar para que a gente mude de vida. Mas essa palavra tem que nos levar a mudar de vida, e não simplesmente apontar o nosso pecado, jogar-nos no chão. A palavra tem que fazer o homem se humilhar diante de Deus por causa do pecado, mas se levantar diante de Deus também por causa da graça. Oh, glória a Deus! A moderação no falar e a flexibilidade em reagir de forma branda em situações de conflito são maneiras sábias de evitar que o nosso coração se entristeça, assim como das pessoas à nossa volta também. Então, uma forma branda, equilibrada de reagir. Nem todo mundo está num bom momento, nem todo mundo está no momento adequado. Então nós temos que muitas vezes nos tornar o senhor da situação, mesmo que tenhamos razão. Tem hora que a gente tem que deixar a razão de lado e agir com a emoção. Tem hora que a gente tem que deixar a emoção de lado e agir com a razão. Tem hora que a gente tem que deixar a razão de lado, adiar um pouquinho a explicação racional das coisas e simplesmente permitir que a emoção tome conta daquele momento, sem revidar, sem reagir. Na hora que os ânimos acalmarem, aí a gente senta, conversa, fala, escuta. De outro modo, da boca do ímpio procede somente destruição, não há nada que edifique em seus lábios. Então, para nós, tanto agir como falar sabiamente é alegria. Então, nós temos que ter essa ideia. Da nossa boca procede a bênção de Deus. Que quem nos ouvir sejam edificados. Que a gente não tenha uma boca maldizente, mentirosa, fuxiqueira, fofoqueira, mas uma boca que traga para quem nos ouvir palavra de vida, de restauração, mesmo que palavras de autoajuda, não é? Na escola, no trabalho. Então, que as pessoas possam testemunhar que da nossa boca elas têm ouvido a voz de Deus e que da nossa boca elas têm ouvido palavras que alegram o coração, que mudam o dia delas. Tá? Então, a boca do justo é fonte de sabedoria. No caso do jovem e do adolescente, muitas vezes eles são levados pela galera, né? Que, meu Deus do céu, você encosta no adolescente, escuta ele ouvindo, ou parece um bandido, ou parece que ele nunca escovou o dente, não é possível. Então a gente tem que ter esse controle. Os maritacas estão cantando aqui, irmão. Esse é o, como que fala? Esse é o ponto-chave aqui do estúdio do Fala Denal. Maritacas cantando, que maravilha. Então, ó, moderação, flexibilidade, tá? Como que a gente tem flexibilidade se colocando no lugar do outro? Não, comigo, calma, se coloca no lugar da outra pessoa. Quando você se coloca no lugar do outro, aí você trata ele como você desejaria ser tratado. E olhando para a palavra de Deus, Filipenses 2, tratem todos os homens como superiores a você. Então a gente tem que tratar as pessoas melhor do que gostaríamos de ser tratados de acordo com a palavra de Deus. Tópico 4. As palavras do sábio produzem vida e saúde. As palavras têm o poder de plantar e de edificar, mas também de destruir e arruinar. Muitas vezes, o Senhor levantou seus servos, os profetas, para proferirem palavras que mudaram o destino de um reino, seja para o seu progresso ou para o seu declínio. Do mesmo modo, há palavras que marcam a trajetória de uma pessoa. Talvez você conheça a história de algum jovem que paralisou-se no tempo por causa de uma palavra pessimista, que ouviu ou desistiu de um sonho, porque se deixou levar por uma palavra negativa. Há muitas pessoas machucadas que não conseguem perdoar aqueles que lhes ofenderam. Outras passam anos e anos sem assumirem um comprometimento maior com o reino de Deus em detrimento que ouviram. No entanto, o Senhor Deus deseja restaurar e fortalecer o coração dessas pessoas. Então, a palavra é extremamente poderosa. Pessoas podem se sentir motivadas ou desmotivadas, animadas ou desanimadas. Por isso temos que tomar cuidado com o que nós vamos falar. As nossas palavras devem ser suaves e doces como favo de mel, extraídas dos ensinos da palavra de Deus,
que é detentora de todos os conselhos sábios, pois são palavras que alegram o coração e trazem satisfação aos ouvintes. Devemos trazer sempre em nossos lábios essas palavras, pois assim seremos canais de Deus para edificação e restauração de muitos à nossa volta. Então, nós temos que trabalhar para que a gente use a nossa língua de forma saudável, de forma sadia. E ele tem aqui, na lição de mestre, 5 conselhos para que a gente use a língua de forma sadia. Não desprezar os conselhos das Escrituras. Não tome decisão no calor das emoções. Considere que ninguém é perfeito. Leve em conta como você e os outros podem errar. Então, quando há falta de misericórdia, eu quero punir o outro. Só que quando é eu, aí eu quero misericórdia. Nós não podemos negar misericórdia para o outro, misericórdia da qual todos somos participantes. Então, se eu quero misericórdia para mim, eu preciso manifestar para o outro. Ah, mas ele errou, mas eu também erro. Quando eu errar, como eu quero ser tratado quando eu erro? Com misericórdia, com perdão? Então eu tenho que manifestar tudo isso quando o outro errar também. Podemos mostrar a nossa insatisfação de maneira educada. Então, ser sábio no falar não é falar sim para tudo, aceitar tudo, mas mostrar a insatisfação, criticar de maneira educada, adequada, branda, equilibrada, para não provocar estragos, tá certo? Para não agir com os nervos à flor da pele. Amém, gente? Aula de hoje, aula linda, maravilhosa. Olha, aula 8 vale a pena ser bom, tá certo? Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Mais uma aula chegando ao fim, assista, curta, compartilhe. Deus abençoe tua semana, teus negócios, tua família, teus sonhos, o teu ministério, os teus alunos, tua aula. E até o próximo domingo, se Deus quiser, fique na paz. Valeu, Deus abençoe.